Fala pessoal, eu sou o Pedro Amadeu da YouStage e hoje eu quero dividir uma dica rápida e importante para você. Nós estamos agora nesse momento vivendo um cenário diferente de pandemia, um cenário onde as igrejas tiveram que se adaptar a uma nova realidade de culto online. E com essa questão de culto online traz muitas perguntas para nós sobre como eu posso estruturar a minha igreja, como eu posso estruturar a minha área de vídeo para poder fazer uma boa transmissão. Então, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Uma coisa muito importante que nós temos que deixar bem estabelecido aqui, em todas as áreas que nós formos falar aqui na YouStage, é que qualquer tipo de investimento que nós fazemos dentro da igreja é necessário que seja algo não só para o agora, mas algo a longo prazo. Então, como eu posso investir em algum equipamento, como eu posso investir em alguma nova área dentro da igreja para que essa área continue trabalhando independente do momento atual em que nós estamos vivendo. Então, olhando agora para o cenário de pandemia, a primeira dica que eu quero deixar bem claro para você da sua igreja é que qualquer tipo de investimento que vocês forem fazer agora sobre transmissão ao vivo, é importante você pensar se é algo que você quer simplesmente para resolver o momento do agora, ou se é algo que você pode estruturar para que a sua igreja continue trabalhando com isso depois desse momento de pandemia e continue fazendo as suas transmissões ao vivo, seja dos cultos ou de qualquer tipo de conteúdo. E com isso, traz pra gente uma coisa muito importante que é os equipamentos que eu posso investir pro agora, ou seja, o custo que eu posso colocar em investimento de equipamento pro agora, não necessariamente é o ideal para que seja algo futuro. Então, vamos lá, eu quero estabelecer aqui rapidamente qual seria o melhor workflow para que você investisse nos equipamentos, ou seja, qual seria as melhores opções de equipamento para você investir na sua igreja para que você consiga fazer um streaming legal, para que você consiga fazer uma transmissão ao vivo legal. E o primeiro equipamento que eu quero deixar bem claro da importância dele é uma mesa de corte. O que significa mesa de corte? É os famosos tweeters que a gente chama. Existem várias opções dentro desse universo de tweeters, ou seja, as mesas de corte. E uma opção que tem um custo-benefício muito legal para as igrejas hoje em dia se chama Blackmagic Atem Mini Pro. Por que a Pro? Porque ela já tem algumas opções avançadas além do que a própria Blackmagic Atem Mini pode oferecer. O legal é que você consegue dentro dela já fazer a transmissão direto para ela sem precisar de um computador, mas ela tem também uma saída USB, ou seja, você consegue fazer com que ela tenha uma saída como se fosse uma webcam para o seu computador, se você quiser usar algum software para a transmissão. E ela também tem a entrada de 4 câmeras e algumas outras possibilidades interessantes. Além dessa Blackmagic Atem Mini Pro, existem outras opções também no mercado. A Sony tem mesas muito boas, a DataVideo também tem, e existem várias outras marcas que você pode pesquisar. Mas o importante é você entender que a mesa de corte, ou seja, o tweeter, é um equipamento necessário para você fazer uma boa transmissão ao vivo. Por que ela é necessária? Porque ali você consegue agregar mais de uma câmera, você consegue também fazer a sua transmissão ao vivo direto para a internet, direto para a plataforma de transmissão, ou você consegue, através do cabo HDMI, mandar ela para um computador para você usar um software de transmissão e colocar ali de uma maneira mais prática GCs e outras demais informações que você queira pôr. Uma segunda coisa importante também, que que eu quero enfatizar bastante, é a questão das câmeras. Hoje, a grande dificuldade, quando nós olhamos para os preços, olhamos para o mercado, a gente sempre fica naquela assim, eu devo investir em qual tipo de câmera? As DSLRs, que são as câmeras fotográficas que também filmam, e aí nós temos uma infinidade de opções, tem as câmeras da Canon, que são as 6D, 7D, 5D e etc. Temos também a Sony com a sua linha Alpha, tem a 6400, a 6500, 6300, a 7S, a 7S2, enfim, várias outras opções. Temos também a Panasonic e várias outras marcas que podem oferecer esse tipo de câmera DSLR. E paralelamente a isso, temos também as câmeras chamadas broadcasts, que são as câmeras de vídeo, que são, por exemplo, da Sony, NX5, NX5R, EX1, EX3, tem JVC, Panasonic e diversas outras opções também. Então, qual câmera eu devo investir para que a minha igreja consiga fazer esse streaming da melhor maneira? E aqui é bastante importante a gente entender qual é a diferença rápida entre elas. Primeiro, essas câmeras DSLR são excelentes câmeras e talvez você tenha uma qualidade de imagem até superior às câmeras broadcast.
mas a questão é que elas não foram programadas, elas não foram pensadas para fazerem trabalhos e fazerem takes longos, ou seja, são câmeras pensadas para você trabalhar com takes curtos. Não que ela não vá funcionar, mas é que a finalidade da criação dessa câmera não é efetivamente para uma transmissão ao vivo. Então, quando você for investir na sua câmera, você tem que entender que se você vai comprar DSLR para fazer as suas transmissões ao vivo, ela vai trazer para você uma qualidade, com certeza ela vai atender o seu desejo de transmitir, mas ela vai te trazer outras dificuldades, como por exemplo a duração da bateria. A maioria das câmeras elas não tem uma fonte de alimentação além da sua própria bateria. Então é importante você entender que é algo a se pensar ali em como fazer a minha câmera aguentar durante tanto tempo de transmissão ali sem eu ter que trocar a bateria. Ou, se você quiser, você tem que pensar em compor mais do que uma câmera para que você tenha esse jogo e treinar muito bem a sua equipe para trabalhar com ela. Outra coisa bastante importante de entender da DSLR é que na maioria das vezes elas têm as lentes intercambiáveis. Ou seja, quando você vai investir numa DSLR, não adianta você só pensar no preço do corpo da câmera com a sua lente do kit. Você tem que pensar na lente que vai atender a sua necessidade de transmissão. Então, por exemplo, desenhando um cenário aqui. Se a sua câmera DSLR vai ficar lá no fundo e o pastor vai ficar lá na frente, não adianta você colocar a 18-55, por exemplo, do kit. Você vai precisar de uma lente que tenha 1 milímetro maior, que vai alcançar e fazer um plano bonito, fechadinho do pastor lá da frente. E essa lente também vai ter um custo. E existem várias outras coisas importantes a se levar em consideração com relação à DSLR. Tem também a questão do cabo, que é algo que a gente tem que ficar bastante ligado, porque a maioria das DSLRs vão usar os HDMIs, ou os mini HDMIs, ou os micro HDMIs, enquanto as outras câmeras vão usar outros tipos de cabo. E agora falando um pouco das broadcasts. As broadcasts provavelmente, quando você pesquisar aí, você vai ver que elas têm um custo acima do que são os custos das DSLRs. E com certeza elas têm uma outra finalidade. Quando você comparar a imagem de uma câmera com a outra, você vai sentir ali a diferença. Mas a questão é que as broadcasts, elas foram pensadas e elas foram programadas para fazerem esse tipo de trabalho de streaming. Elas foram programadas para fazerem esse tipo de transmissão, ou seja, são câmeras que têm uma autonomia de bateria maior, elas têm também as suas lentes que já estão embutidas na câmera, mesmo que ela seja intercambiável ou não. Normalmente as lentes que vêm nessas câmeras broadcasts, elas têm já um alcance muito maior, sendo que você consegue fazer tanto um plano aberto, geral, ou como você consegue também fechar o seu plano e ela estando longe ou perto do pastor, imaginando aquele mesmo cenário. E a maioria das câmeras broadcast também vão usar, além do cabo HDMI, que muitas já têm a saída HDMI, elas vão também ter uma saída SDI, que é um cabo que vai trazer muito mais qualidade durante o trajeto da imagem que vai para o seu switcher, vai para a sua mesa de corte. Então é muito importante nós entendermos que quando nós falamos de transmissão ao vivo, que fique bem claro e definido isso aqui. Quando nós estamos falando de transmissão ao vivo, as câmeras broadcast, elas são uma opção mais segura para quando você for investir na sua transmissão dos seus cultos. Agora, se você tem outras coisas que você precisa levar em consideração, como qualidade ou alguma outra coisa do tipo, talvez as DSLRs possam te atender, mas elas vão te trazer muito mais dificuldade. Outra coisa importante também, e rapidamente eu vou falar sobre isso, é com relação à qualidade da internet. A transmissão, ela precisa ter uma internet dedicada para ela. A gente vê muitas vezes igrejas tentando fazer as suas transmissões e a qualidade da internet ela é ruim e com isso faz com que caia o sinal da sua internet ou a pessoa que esteja recebendo. Ela tem ali problemas no sinal. Porque é importante a gente entender que quando nós estamos falando de subir algo de transmissão para a internet, nós não podemos ficar ligados simplesmente na velocidade de download, que é aquela que a nossa operadora nos oferece, 100 megas, 300 megas, enfim. O que vale na questão do streaming é a velocidade de upload. Normalmente a velocidade de upload ela é inferior à velocidade de download. Então você precisa ter a sua internet dedicada para o streaming. Se você tem na sua igreja um só sinal de internet, você tem que entender que quando for fazer esse streaming, ela tem que estar dedicada se você quiser ter uma melhor qualidade da sua transmissão. E por último, falando dos softwares de transmissão, você pode usá-lo ou não. Se você estiver usando um switcher que vai fazer a transmissão direta para a internet, você vai precisar simplesmente ligar o cabo ali na sua mesa e de acordo com a mesa que você tiver, a mesa de corte, você vai ali receber os sinais da câmera, você vai receber o áudio que vai vir da mesa e aí você consegue fazer a sua transmissão direta.
Mas se você quiser ter um recurso um pouco maior, ou você quiser fazer a sua transmissão sem precisar do switcher, sem precisar da mesa de corte, você vai precisar de um bom computador, um computador bem estruturado, com alguns softwares. Então, por exemplo, tem um software que é chamado OBS, que a maioria das pessoas conhece, você consegue fazer a transmissão por ele, e existem também vários outros softwares que fazem isso. Mas é importante você entender que essa é uma opção para as igrejas, sim, mas não é talvez a melhor opção que você pode ter na sua igreja. E como nós estamos falando de a melhor opção para o investimento agora, para o streaming da sua igreja, é importante você entender que o computador ele pode ser um excelente aliado na sua transmissão, mas de repente usá-lo como a sua mesa de corte, ou usá-lo como a sua principal ferramenta, pode te trazer problemas e pode complicar a sua transmissão. A nossa dica para você é que você tenha câmeras de qualidade que vão te dar uma autonomia boa o suficiente para fazer um culto todo. Além disso, essas câmeras têm que estar entrando numa mesa de corte, ou seja, num switcher que vai te dar opções e ferramentas para que você corte entre as câmeras ou faça a transmissão direta para a internet com qualidade, ou você ter um bom computador com uma placa de captura com mais de uma entrada, com um software bem programado e bem regulado e sobre todas as coisas, uma equipe bem treinada para poder trabalhar com isso. Então, se você tem mais dúvidas sobre transmissão ao vivo, eu quero que você fique ligado aqui no nosso canal, que nós vamos compartilhar mais dicas sobre transmissão, além de dicas específicas sobre softwares, sobre câmeras e sobre as mesas de corte, o switcher, para que você fique ligado e saiba como investir aí na sua igreja, certo? Então esse foi mais um vídeo aqui da YouStage, eu espero você aqui no nosso próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, siga-nos nas redes sociais e fica ligado porque tem muita coisa boa para a gente compartilhar juntos aqui na YouStage. Um abraço! E também você pode nos procurar lá no Instagram e nos mandar um direct caso você tenha alguma dúvida ou queira alguma ajuda. E a gente vai com certeza te responder para tentar te auxiliar e de repente até dar uma consultoria para que você faça o investimento certo na sua igreja e faça algo a longo prazo. Isso tem que ficar bem registrado para nós. Eu devo investir na minha igreja a longo prazo e não investir só no agora, porque aqueles que investem só no agora, provavelmente daqui a um tempo vão ter que investir de novo e o dinheiro vai ser às vezes muito maior do que você vai gastar, tá certo? Então fica ligado aqui no nosso canal, a gente espera você no próximo vídeo. Um abraço.